Boa tarde, Guilherme. Tudo bem com você? Boa tarde, Sandro. Tudo bem, sim, e você? Prazer falar contigo. Tudo bem. Obrigado por conceder seu tempo aqui para a gente conversar. Por favor, Guilherme, se apresenta, me fala o seu nome, de onde você fala, você é astrólogo, onde você estudou, a tua especialidade, por favor. É, eu sou Guilherme Salviano, sou astrólogo atuante há 28 para 29 anos. Sou formado na escola GEA, no grupo de estudos de astrologia. Foi uma escola bastante presente em São Paulo entre os anos, começo dos anos 80 e até os anos 2000, né? Bastante astrólogos foram formados por lá, também tinha uma base, estrutura boa de formação, fiz constantemente 2 anos seguidos por lá, isso até numa fase adolescente da vida, dos 15 aos 17 anos, né? Então, um tempo aí que, além de ir em estádio de futebol e ouvir uns sons rock and roll, a gente fazia curso de astrologia também, né? É, então, desde então, fazia mapas de forma como cobaia, né, até para próprios colegas, adolescentes, até em função da minha própria idade também. E, com o tempo, eu fui, de certa forma, praticando, atendendo ou usando o conhecimento que eu tinha ainda precoce para atendimentos até de forma do meu próprio ganho, mesmo ainda novo, né? Eu também conheci uma psicóloga que atendia adolescentes, dava suporte a ela ainda nos meus 17, 18 anos, especialmente para observação de mapas de adolescentes, né? Eu acho importante porque pelo fato da minha quase nada experiência de vida, eu não ia ter lá tanto o cacife para poder atender gente tão adulta ou mais velha que eu. Então, era uma oportunidade de também poder observar e fazer consultas de mapas para quem era da minha faixa etária. Ainda com 20 anos, eu me deparei com uma frente de trabalho que foi o serviço de atendimento por telefone, né? Que eram os Tele 900, e aí você lembra da questão do Walter Mercado, Instituto Marcadoso, Norma Bloom e seus magos, tinha alguns menores também chamado Linha do Futuro, e eram serviços de consulta que não eram gravações, eram atendimentos ao vivo, né? Ao vivo, por telefone, eu, astrólogo, os outros que também faziam atendimento, tinham um computador na frente, tinha o software do mapa astral, e fazíamos consultas de limite de 20 minutos para observações mais pontuais, sintetizadas do mapa astral. Foi um laboratório, né, para observação das consultorias, né? Posteriormente, os meus 27, 28 anos, já mais adiante, eu participei de supervisões e aperfeiçoamento num projeto chamado Astro Brasil, que é uma escola-empresa do astrólogo Maurício Bernes, onde ele também tinha uma estrutura de não só atendimento, mas desenvolvimento de astrólogos, né? E isso serviu bastante para que vários astrólogos se reunissem, sentassem para trocar ideias, debater mapas astrológicos e até mesmo aqueles que cada um fazia por si próprio. Então, alguma dificuldade que a gente tinha, a gente colocava numa espécie de mesa redonda, uma vez por semana, para exercitar a interpretação, o desenvolvimento, e também algumas dessas reuniões, palestras específicas de técnicas astrológicas para observação de estudo de mapa astral, né? Então, desde dessa época também, já também fazendo atendimentos, a astrologia foi acontecendo com intensidade, e até hoje eu continuo fazendo os atendimentos tanto de forma presencial como de forma à distância, online, tanto em consultas como também em aulas, né? Fui também, sou professor na Escola Regulus, em alguns cursos pontuais de temas específicos, como de previsão, trânsitos,
Revolução Solar. Em alguns semestres também faço a gestão de alguns cursos por lá também, e aulas particulares, né? Que também é outro modus operandi, digamos assim, de trabalho que eu tenho diante de astrologia, além das consultas. Poxa, eu já te conheço, né? Eu fiz muito atendimento com você. Eu não sabia que você tinha uma experiência tão grande de atendimento. Você começou desde jovem a dar atendimento. Mas eu sou uma testemunha que você faz um trabalho muito bom. Você me ajudou muitas vezes em encruzilhadas que eu tive, né? Eu estudei um pouco de astrologia na Regulus, acho que na década de 80, era curso por correspondência, então faz tempo. Mas nada como estar com um bom astrólogo e poder se abrir, poder conversar e receber insights bons. Você me ajudou muito. E você me ajudou no âmbito particular, né, como consulente, mas depois também eu te contratei e você ajudou a desenvolver, você fez uma consultoria para me ajudar a desenvolver, junto com a equipe, um site de astrologia que nós vamos lançar agora em fevereiro ou março de 2021, chamado hiperastro.com. E foi muito valioso a tua contribuição, as tuas dicas, os teus insights, a tua orientação foi muito válida. Eu queria colocar aqui na tela, Guilherme, dar um share screen e colocar aqui na tela o hiperastro, que você teve chance de recentemente testar, né, ou dar uma olhada nele. Sim. E, então, não sei se quando você testou, Guilherme, já tinha um filminho, mas a gente fez um filminho bonito aqui de 2 minutos, de 3 minutos. E, então, eu gostaria de perguntar para você, Guilherme, o seguinte: o Hiperastro, que você contribuiu, que nós estamos lançando agora, ele se propõe a ser um site de planejamento de vida com a ferramenta de autoconhecimento, que é o mapa astral. Vou até colocar a próxima página. Então, uma ferramenta de autoconhecimento, que é o mapa astral, uma ferramenta de previsão do futuro, que é o horóscopo pessoal, uma ferramenta de saúde e bem-estar, que é a dieta astral, e uma ferramenta de análise de parceiros, né? Tanto para você gerir seu relacionamento, como escolher parceiros, que é a sinastria. E tudo isso 100% personalizado, né? Personalizado com a sua data, hora e local de nascimento. E, se você quiser, depois a gente pode percorrer aqui o menu, os diversos produtos, mas a pergunta que eu te faço, Guilherme, o que você achou do resultado? Né? Quer dizer, nós tentamos seguir a sua orientação e de outras pessoas da equipe, mas o que você achou do resultado? Como é que está sendo? Como é que foi a experiência de testar o Hiperastro? Uma experiência bem especial de observar um contexto diferenciado em relação a até, digamos, concorrentes, né, que dispõem de um certo suporte também nesse tipo de segmento. Você colocou bem que quando você tem uma ferramenta na internet que gera essa questão de fazer um mapa astral com interpretação, fazer um horóscopo diário, né, baseado no mapa astral, com observações diárias, semanais e mensais, é claro que nada substitui um astrólogo de uma forma nítida, presencial. Mas eu percebi que o hiperastro ele tem um contexto que dá um suporte de ponto de partida, uma abertura, né, para que quem use, para que quem utilize e de certa forma faça uma assinatura, por exemplo, consiga ter uma noção sintetizada de observação do mapa astral, de como a análise de um período, como a parte do horóscopo pessoal, ela pode ser colocada. Então, às vezes, eu particularmente, quando eu fiz o teste, a observação que chamou atenção foi a do horóscopo pessoal e da dieta astral, pelo lado do diferencial, né, que tem um conteúdo que eu não notei, e quando você também fez o contato para dar esse suporte, não
era algo inédito, era algo que não teria, não vi outros lugares, outros serviços de site dar esse suporte dentro de uma observação de mapa astral. E acredito que serve de forma útil como uma ferramenta, tanto como uma porta de entrada para que a pessoa conheça o mapa astral na parte de interpretação, num sentido pelo menos sintetizado, antes de procurar um astrólogo, ou até para esmiuçar depois numa consulta aquilo que ela observar, né? E na questão do horóscopo pessoal, que envolve a análise diária, semanal, mensal, anual, como um acompanhamento dos próprios trânsitos, como a gente fez um suporte, né? Como a gente colocou aí para você as observações do que está acontecendo no céu, com algumas observações pontuais, de períodos um pouco mais favoráveis, um pouco mais desafiadores, né? Acho que para quem gosta de estar antenado com observações do dia ou da semana, é uma ferramenta bastante eficaz e até serve como um ponto de referência para estar antenado com o que está acontecendo com o próprio mapa e até com o céu astrológico, digamos assim, né? Acho que a parte da dieta astral, por exemplo, é interessante no sentido da observação da questão que envolve um fator do ritmo da pessoa, como a gente fez um enfoque na questão da casa 6, da saúde, né? Então, às vezes, um trânsito, uma situação, por exemplo, como Marte, como uma própria posição, dependendo de Vênus ou da Lua, sobre uma disposição, talvez, da pessoa, sei lá, voltar a uma atividade ou despertar uma ansiedade que, eventualmente, gere uma tendência para, sei lá, suprir isso na alimentação, então, de repente, uma sinalização nesse sentido. Então, são 3 pontos importantes. E a parte da sinastria que faz aquela sinalização também de um sinalzinho, né? Eu sempre acho a sinastria algo bastante complexo e é sempre também desafiador no sentido de análise de vínculos e relacionamentos, mas desperta a curiosidade até para, eventualmente, quando a pessoa já tiver o interesse em fazer a consulta com o parceiro dela, ela tem no hiperastro um ponto referencial também. E uma coisa que particularmente você ajudou, que eu achei que ficou muito bom, é pegar a sinastria e dividir por assuntos, né? Você lembra disso, né? Sim. Aliás, acho que foi uma boa sacada sua, porque a gente teve até aquela conversa, de repente, que numa questão de sinastria, às vezes há uma boa afinidade num contexto de, sei lá, parte emocional ou financeira, e, de repente, na amizade nem tanto, porque, às vezes, o grupo que um par vivencia, ele é diferente do grupo que a parceira vivencia, né? Às vezes a parceira tem lá amizades um tanto só dela, o parceiro tem as amizades um tanto só dele. E isso, embora possa, numa observação aí de pontuação, de repente, quando você faz um teste, como coloca o hiperastro, de um desafio, uma baixa pontuação, não quer dizer que a relação ou que a sinastria seja problemática ou desafiadora, mas uma tendência apenas de que, num ritmo de vivências em grupo, um pode ter um nicho, o outro pode ter um outro nicho, né? E, às vezes, pode acontecer o lado também de uma pontuação junta em que o casal tem os mesmos amigos, né? Então, esse é um ponto interessante que a sinastria do hiperastro também coloca nessa questão que você observou bem. Essa forma da parte amorosa, das amizades, do próprio profissional, né? Às vezes o casal ele se conheceu ou a história começou até por uma questão do lado profissional, deles fazerem a mesma coisa, né? Que é uma coisa frequente, que é uma situação frequente, né? E aí lá no profissional vai dar uma propensão de uma pontuação alta, né?
eles falarem as mesmas coisas no trabalho, ou até trabalharem juntos, né? Ou o contrário também, né? Aquelas coisas que, às vezes, no caso, um não fala do trabalho com o outro, porque, às vezes, um é da área totalmente oposta, um é de humanas, o outro é de uma outra área distinta da parceira ou do parceiro. Então, é um fator interessante que, de certa forma, cabe também na observação, né? Então, serve como um ponto interessante de referência, porque o casal, que a pessoa pode ter uma propensão a ter uma afinidade maior com quem ela se relaciona, né? Eu sempre coloco o seguinte: a sinastria está levando em consideração que a história já está acontecendo. Não é uma questão de dar certo ou não dar certo, né? Até quando o casal vem fazer consulta presencial comigo, ou mesmo uma das partes vem já com uma, uma, uma compreensão, uma anuência, uma autorização, digamos assim, da outra parte para falar da sinastria, a gente vai considerar que a coisa já está acontecendo. Eu não vou dar um contexto do dar certo ou não dar certo. Eu vou fazer exatamente essa nuance de que dados assuntos podem ser mais fluentes e outros menos fáceis no sentido de andamento, né? Como essa questão. Às vezes um casal é fácil para tratar de temas profissionais porque eles se conheceram no trabalho. Aí, na parte... Tem outros que a sexualidade é melhor do que outro tipo de assunto, né? Como demonstração amorosa, né? Às vezes o contrário. Então, tem essas distinções em que a vivência de temas da parte da vida a dois ela pode ser mais recheada, mais movimentada, e outra não tão intensa, como às vezes partilhar situações entre amigos ou questões profissionais que um pode ter diferente do outro. Nós, antes de lançar, né, Guilherme, a gente fez os testes com os consumidores. Os consumidores gostaram da dieta astral, eles não tinham nenhuma referência, nenhum comparativo, mas acharam Sim. bem interessante isso, a parte de medir o IMC, propensão a engordar, essas dicas de saúde, né? No fundo é saúde, então isso foi bem avaliado. Na parte de sinastria, eles gostaram, acharam muito diferente a gente conseguir ter 4 assuntos, né? O amor, a amizade, o profissional e o sexo, também foi bem avaliado. Até caberia mais assuntos, né? Porque... Até caberia mais assuntos, mas temos que começar, né? Não, eu acho assim, para um contexto de aplicativo, até bastante, né? Eu digo que até caberia mais assunto no sentido, de repente, numa consulta, às vezes você vai tratar a família, né? O sogro, né? Do outro, né? Isso é a parte financeira, mas o fato de você colocar essas pontuações, eu acho que serve até para um contexto de boa apresentação, de um chamariz bastante atraente, né? Até para dar uma despertada no explorar o hiperastro, no uso dele também, né? Eu acho como uma bússola. E aí, na parte do horóscopo, o que o pessoal me relatou, o consumidor relatou, que ele gostou muito de dividir por tempo, né? Em vez de enxergar influência, porque aí você tem influência mais curta, influência mais longa, aí você na sua cabeça você não consegue direito entender, e aí a gente já faz o favor aqui de separar por tempo. Influência longa, né, vai na anual, influência longa, mas menos longa, vai na mensal, depois o gráfico de barras, né, somando os pontos. Então, ficou para os virginianos, isso aí ficou muito bom, né? Quer dizer, com certeza, os de terra. E no mapa astral eles gostaram dessa parte de ficar resumido por assuntos. Enfim, vamos ver como é que nas pesquisas que a gente fez o público está reagindo bem, né? Mas a vida real, né? A partir de março, vamos ver como é que a coisa vai acontecer. Agora, Guilherme, verdade. Eu queria te perguntar o seguinte: a nossa missão no Hiperastro
é ajudar a disseminar o conceito de planejamento de vida usando astrologia, usar a astrologia para você se planejar, para você tentar se orientar um pouco e oferecendo 4 ferramentas, porque, assim, para mim foi uma surpresa, né? Mas as pessoas conhecem muito, as pessoas conhecem mais um pouco o que elas veem na rede social, né? E no máximo o mapa astral e no máximo o horóscopo, mas as pessoas assim não conhecem horóscopo no detalhe, as pessoas muitas não conhecem sanastria e então e também o nosso papel é ser uma porta de entrada para depois a pessoa se aprofundar no astrólogo, né? Então, de uma certa forma, nós já conversamos sobre isso, então não quero me tornar repetitivo, Guilherme, mas eu queria perguntar para você fazer um resumo final para mim, se você acha que a gente vai cumprir essa nossa missão, né? Esse objetivo de ser planejamento de vida, de ser uma porta de entrada para a astrologia, de tornar acessível para quem é mais leigo. O que você acha de tudo isso, Guilherme? Eu acredito que é uma ferramenta útil, uma oportunidade que o Hiperastro tem de sim cumprir a sua missão, colocar essa evidência tanto de uma referência da informação do mapa astral, do conteúdo do mapa astral, também da observação dos trânsitos, né, que a gente coloca aí como horóscopo pessoal. É importante também que você colocou bem, tem muito essa vertente do horóscopo, que durante muitos anos marcou, né, uma referência das pessoas em relação ao signo, e o hiperastro, ele tem, assim, essa possibilidade de quebrar um paradigma também com essa observação de um conteúdo mais amplo, não só da observação do mapa astral, como análise de períodos, né, em relação a planejamento, em relação a uma bússola, um guia, pelo menos para uma referência das questões do dia, da semana, do mês, do ano, para gostos variados, de certa forma, né? Tem aquelas pessoas um pouco mais curiosas para observar o que está acontecendo na semana, e tem aquelas que têm uma curiosidade, às vezes, só no começo do ano, né? Então, isso dá uma dinâmica interessante para quem aprecia astrologia num conteúdo mais pontual, de forma a que se encaixe para aquilo que ela precisa, né? Até o diferencial da dieta astral, acho que vale como um ponto de interesse, né? Eventualmente, quando a pessoa posteriormente vem a fazer uma consulta, ela tentar entender as questões até de ritmo dela, da ansiedade, de corpo e saúde, o hiperastro já tendo uma chave para que exista esse entretenimento da informação associada à questão envolvendo corpo, saúde, ritmo, né? Que são áreas astrológicas que a gente coloca pontuais e que às vezes passa despercebido quando alguém vai observar mapa astral pela internet, por site, né? Então, o hiperastro, com esse diferencial, acho que ele dá essa dinâmica. A própria sinastria, como a gente colocou, não fica naquela mesmice do vai dar certo, não vai dar certo, né? A gente já meio que considera um fator da situação acontecendo, né? No sentido de pontuações do que é mais propenso a ganhar vida, no sentido do que ela está acostumada a vivenciar na experiência de relacionamento ou com que ela estiver. Então, acho que é um conteúdo, um suporte muito valioso, sim, para essa abertura para um entendimento astrológico inicial, até para quem é leigo, né, ou para quem até trafega ou já trafegou por outros sites, mas de forma leiga, né, ver no hiperastro um novo referencial, eu acho, para essa observação da astrologia no entendimento do mapa astral
e do que envolve ele, né? Quando a gente fala o que envolve o mapa astral, não é só o perfil, o signo da pessoa, o ascendente, a lua, a posição, mas o que ocorre ao longo do tempo diante dele, e a pessoa observar isso de uma forma nítida, acompanhando o hiperastro, né? Correto. Acompanhando o hiperastro. Guilherme, estamos de volta aqui. Te agradeço muito por dar esse depoimento. Te agradeço pela nossa história de relacionamento e também pela ajuda, pela contribuição na consultoria do Hiperastro. E vamos torcer para que dê certo, né? Sim, sim, já deu, né? Sem dúvida já está aí. Não está saindo a voz. Pronto. Voltou? Voltou. Eu que agradeço, sem dúvida, agradeço muito a confiança no meu trabalho, na observação aí desse suporte. Já deu certo, né? Está prestes aí a ganhar mais espaço, ser um ponto de referência de pesquisa para as pessoas, para observação. E, como você bem colocou, também uma porta de entrada para um entendimento astrológico, até numa eventual consulta, aprofundar mais no tema astrológico, até para quem queira estudar, mas principalmente uma referência mais importante e com um conteúdo diferenciado, com um conteúdo que traga aí, informações novas, especialmente para quem é leigo, para, como você colocou, notar que a astrologia tem algo a mais, além daquela questão um pouco padrão do mapa, signo, ascendente, planetas, né? Observando, por exemplo, o céu, observando também o que está acontecendo ali, como um guia, um certo guia prático pontual, digamos assim. Tá certo. Te agradeço e estamos na torcida também. Guilherme, então, feliz 2021 para todos nós. Nós, para você também, Sandra, sucesso com o Hiperastro, sucesso para você na sua vida, nos projetos e, com certeza, com uma gratidão bastante especial por essa condição de colocar a astrologia de uma forma diferenciada e essa troca e esse respeito aí diante desse trabalho valioso. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado para você também.